Muito boa tarde, está consigo o programa Eclésia para olhar os principais temas na atualidade da Igreja Católica. Bento XVI lançou ontem um apelo aos países de todo o mundo para que promovam iniciativas legislativas e políticas com o objetivo de eliminar a pena de morte. Foi durante a sua habitual audiência de quarta-feira. No final da audiência, que todas as quartas-feiras enche a aula Paulo VI, no Vaticano, o Papa saudava as delegações de várias nações reunidas a convite da Comunidade Católica de Santo Egídio, uma iniciativa contra a pena capital intitulada No Justice Without Life, não há justiça sem vida. O Papa lançava um apelo aos países de todo o mundo para que promovam iniciativas legislativas e políticas com o objetivo de eliminar a pena de morte. Espero que as vossas deliberações encorajem as iniciativas legislativas e políticas que estão a ser promovidas no número crescente de países para eliminar a pena de morte e continuar o progresso substancial feito para tornar a lei penal conforme à dignidade humana dos prisioneiros e à manutenção efetiva da ordem pública. A iniciativa da Comunidade de Santo Egídio, com sede em Roma, conta com a adesão de mais de 1.400 cidades de 87 países, incluindo 66 capitais, entre as quais Lisboa. Outras 57 cidades portuguesas unem-se a este momento simbólico, durante o qual cada localidade é convidada a iluminar um monumento emblemático contra a pena de morte. O Bispo de Viseu pediu aos padres da Diocese para repartirem uma fatia do subsídio de Natal em favor do Fundo de Solidariedade Diocesano, que esgotou por causa do aumento dos pedidos das famílias em dificuldade. A receita será de imediato entregue ao Secretariado Diocesano da Pastoral Social, que, através da Caritas Diocesana, fará com que vá contribuir para que haja Natal nas pessoas e nas famílias da Diocese. Dom Ilídio pede também o contributo financeiro dos restantes cristãos da Igreja Viziense. Portugal acolheu a 7ª Assembleia Europeia do Movimento Juvenil Salesiano. Ao todo, 14 países partilharam as diferenças que os separam e encontraram formas de as superar para que o intercâmbio a nível europeu seja cada vez mais forte. David e Antónia estão pela primeira vez em Portugal. Apesar das diferenças que separam o país de origem de cada um destes jovens, a espiritualidade e a pedagogia que comungam ajudam a criar e a definir o intercâmbio a nível europeu do movimento juvenil salesiano. The movement in Europe is more and more efficient because o movimento na Europa é cada vez mais eficiente. Descobrimos o poder de nos conhecermos uns aos outros e partilhamos algo semelhante, apesar da realidade em cada país ser muito diferente. We share something similar. Even our reality is very different. There is a lot of countries more secular. Há países que são mais secularizados, laicos, outros mais católicos e praticantes. Acabamos por partilhar essas diferenças e fazemos delas um tesouro e uma forma de fazer novos projetos. Por exemplo, esta reunião é organizada por uma equipa pequena, mas todos os itens abrangem todos os países. All the content is from everywhere. When I speak to the others, quando eu falo com os outros jovens e partilho a minha experiência, eles ficam admirados. É como se fosse o paraíso para eles. Para nós não é o paraíso, porque sentimos que temos que fazer mais e de forma diferente. Mas acho que estamos a melhorar. Young people are involved in the life of the church, Muitos jovens estão envolvidos na vida da Igreja. Ela está muito viva na Croácia. Contudo, sentimos que, aos poucos, tal como na Europa, o secularismo está a influenciar o nosso país. Num processo de avaliação da participação nas Jornadas Mundiais da Juventude e de apresentação de propostas futuras, esta Assembleia decorreu em Fátima, na mesma altura em que cerca de 40 jovens debatiam voluntariado no 2º Fórum Nacional do Movimento. Fomos pela primeira vez como Movimento Juvenil Salesiano Mundial, cerca de 10 mil jovens no total, e é uma experiência que estamos agora a avaliar.
depois outros elementos, como preparar o futuro, já que em 2015 será o bicentenário do aniversário da morte de Dom Bosco, do nascimento de Dom Bosco, perdão. Por isso é importante para nós estar presente nestas iniciativas e servir de momento de avaliação de congregar das forças a nível europeu. Uma assembleia que o ano passado decorreu na Hungria e que este ano juntou em Portugal 43 participantes de 14 países. Cerca de 500 pessoas de várias faixas etárias procuraram perceber a vontade de Deus e os caminhos de felicidade enquadrados no mundo em que vivemos. Uma proposta da Companhia de Jesus naquela que foi a 9ª semana de estudos de espiritualidade inaciana. A exibição do filme Dos Homens e dos Deuses de Xavier Bouvet, grande prémio do Festival de Cannes, marcava este encontro que se realiza de 2 em 2 anos. Este ano, a temática centrava-se na vontade de Deus, caminhos de felicidade. Este ano a ideia foi de tentar explorar este aspecto da vontade de Deus como um caminho, ou como realizando-se em caminhos diferentes para a felicidade, no fundo como a identificação de algo muito próprio da espiritualidade da Companhia de Jesus, que é de identificar, de procurar e de chegar a encontrar a vontade de Deus para a disposição da própria vida, como diz Santo Inácio, dos exercícios espirituais. Uma oportunidade não só para reencontrar amigos que partilham a espiritualidade inaciana, mas um sentido para a vida do dia-a-dia. Inscrevi-me, sobretudo porque também é um encontro de amigos, dos amigos da Companhia de Jesus, não é? E naturalmente que o tema felicidade e vontade de Deus é um tema que desperta curiosidade, não é? Sobretudo a relação entre a felicidade e vontade de Deus, não é? E fiquei curioso de saber o que é que as pessoas pensavam disto, não é? Sobretudo as pessoas que iriam falar, não é? À medida que fui crescendo e que fui desejando uma vida de maior relação, maior intimidade com Deus, penso que esta espiritualidade me propõe isto de uma forma muito concreta. E daí a aproximação à espiritualidade inaciana e depois, consequentemente, também à Companhia de Jesus. Inscrevi-me porque o tema me interessou. Acho que andamos todos um bocadinho à procura da nossa felicidade e da vontade de Deus para nós, os que estão mais perto destas andanças. E acho que foi exatamente para poder perceber melhor o que é que exatamente é e como é que eu posso encontrar isto na minha vida dia-a-dia. Cerca de 500 pessoas responderam ao desafio da Companhia de Jesus, que decorreu no passado fim de semana em Fátima. Faz muito ou faz pouco, mas faz. É este o lema de um projeto nascido nos Estados Unidos e que começa a dar resultados em Portugal. Do Something desafia e apoia jovens que decidem mudar o mundo. Faz alguma coisa. Em inglês, Do Something. Um projeto que nasceu nos Estados Unidos da América, onde os jovens são educados desde cedo para a participação cívica. Em Portugal, há um ano, este projeto, implementado pela organização TES e pela Fundação EDP, veio desafiar os jovens portugueses a fazerem também alguma coisa para mudar o mundo. O Do Something tenta mostrar que os jovens têm o poder de serem eles próprios e identificar os problemas que os rodeiam. E não só, e que podem identificá-los até noutros países, como é muitas vezes o caso, e pensarem eles próprios nas soluções para o fazer. E, de facto, ideias não faltam, nem criatividade, quando estamos a falar de jovens. Como forma de premiar o esforço e o empenho dos jovens que responderam ao desafio, surgiram os prémios Do Something. Uma oportunidade de trazer para a ribalta gente, ideias, sonhos que se passam nos bairros, escolas e ruas de todo o país. Rosa Miguel foi uma das grandes vencedoras desta noite que lhe ficará na memória. Ela é a alma da Tropa das Artes, um projeto que congrega jovens do bairro Social da Ameixoeira, em Lisboa. Rosa gosta de sublinhar que não fez nada sozinha, mas sabe que pelo seu envolvimento na criação da Tropa das Artes, ela é um exemplo para os outros jovens do seu bairro. Só o facto de a gente criar outras atividades que os jovens nem imaginavam, andar de slide ou muito menos, se calhar ter só um espelho aqui e poder dançar, isso faz com que nós sejamos não só referência, olha que ela está a estudar, ela faz isto, ela não faz, somos exemplo e o crescimento de cada um, eu até dizia que isto também
hoje é a tropa das artes, mas que seja a tropa da vida. Rosa é apenas um exemplo de uma jovem apostada em mudar o seu bairro. Mas no próximo domingo, no programa 70x7, vamos lhe dar a conhecer o trabalho de outros jovens que abraçaram o projeto Do Something e o impacto que estão a ter nas suas comunidades. Hoje é quinta-feira, dia da rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente fala-nos de Luís e Maria Beltrame. É um casal beatificado por João Paulo II. É o percurso de vida de um casal, um percurso feito em santidade que apresentamos nesta rubrica, como sempre com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Maria e Luís Beltrame, um casal que foi beatificado em 2001. Primeiro casal a ser beatificado como tal na história da Igreja. Que exemplo é este e que aspectos é um exemplo muito convincente, porque é a demonstração prática de que a santidade é para todos e trata-se de viver a vida com Deus, mas vivê-la realmente com Deus e a partir de Deus. Isso é a santidade. Aliás, o Papa João Paulo II, até quando foi da beatificação, disse que eles demonstravam que a santidade de todos os dias, a santidade das coisas comuns, a santidade da vida que toda a gente leva. Trata-se de um casal, Luís e Maria Beltrame, enfim, de jovens da classe média italiana, cada um com o seu percurso. Ela tinha feito estudos na área da contabilidade, mas o seu interesse era a literatura e a escrita. Ele tinha feito o seu curso de Direito em Roma, na Sapienza, era um jovem advogado reconhecido, um jurista procurado. Encontram-se, gostam do outro, casam. Ela tinha feito um percurso, uma formação cristã mais definida, ele menos, mas ganhou muito na convivência com ela, que foi também a sua catequista, em boa parte, em grande parte. Depois casam, em 1905, ficam em Roma, ficam a morar na casa da família dela. Ela era de origem florentina, mas vivia em Roma. A família Corsini Salvi, os avós de um lado e do outro, dela. Ganham muito com essa convivência intergeracional, porque são pessoas muito vivas, muito comunicativas, muito expansivas, bem florentinas no caso, e começam a nascer os filhos. Eles vão ter 4 filhos, 2 rapazes e 2 raparigas. Mas o nascimento da quarta, do quarto bebê, portanto, a segunda filha, vai ser particularmente complicado e levantou um problema que também se continua a levantar, em algumas gravidezes, que é o risco de levar essa gravidez por diante. E estamos ainda no século XX e nos primeiros anos do século XX, onde estas coisas não contavam com os recursos de medicina que hoje há. Nós sabemos que este é efetivamente um problema que surge com gravidade em algumas famílias, em alguns casais, e pode ser resolvido com santidade ou não. Aí, com certeza que os casais, a consciência e a sensibilidade que tenham, é que é o aspecto determinante, não é? Não há nenhuma lei que possa substituir essa determinação da consciência, da convicção, da sensibilidade de cada casal. Aliás, é um domínio muito próprio, muito grave, onde intromissões alheias são sempre complicadas, a não ser quando sejam, ao mesmo tempo, de ajuda real, concreta, na solução do problema, tanto quanto possa ser. Com certeza que todos nós, na tradição cristã e humanista em geral, temos a vida como um valor fundamental e queremos sempre salvaguardá-la. No caso, pode haver a vida da mãe e a vida do bebê e como é que se vai conjugar uma coisa com a outra. Enfim, todos nós sabemos e vamos ouvindo de casos e de dramas e de tragédias que acontecem nisso. Agora, também o casal, Maria e Luís Beltrame, tiveram que passar por aí, inesperadamente. E vale a pena, e creio que para muitos dos nossos telespectadores será interessante ouvir como é que eles viveram antes de mais, e resolveram esse problema. Porque é essa maneira própria que traz a marca da santidade.
no caso deles, e apenas como oferta e como partilha a quem nos está a seguir. Então eu peço ao Paulo para ler esse trecho do livro de Papa Assoli mais uma vez. Em novembro de 1913, Maria adverte sintomas preocupantes. A quarta gravidez está a pôr em sério risco a sua vida, com pouquíssimas probabilidades de que o feto pudesse sobreviver ou de qualquer modo fosse normal. Um reputado ginecologista aconselha abertamente a interrupção imediata. Dirige-se a Luís sem meios termos. O senhor sabe que, a não ser assim, talvez possa ter um quarto filho, mas ficará viúvo. Luís pensa. Os 8 anos de matrimónio transformaram-no radicalmente. Ele, que dantes passava anos sem o fazer, recebe agora frequentemente a comunhão. O instrumento desta mudança fora Maria. Maria, com a sua compreensão de Deus, com o seu amor, soubera guiar a nova vida dele, e era-lhe agora tão necessária, a ele e a todos. O olhar de Luís encontra-se com o de Maria, e os dois corações também. Não dizem palavra. Luís olha. Ela sabe tudo e está maravilhosamente serena. Diante do impossível parto, está forte como nunca. O seu olhar repousa no de Luís, penetrando até a alma, e as duas vontades tornam-se numa só. Ela está segura do sacrifício que quer cumprir para salvar a vida que tem no ventre. Deus deu-lhe. Deve viver. Luís pensa e quer a mesma coisa. A angústia nele é total, mas sustém uma força que supera tudo. O urgente conselho do ilustre ginecologista é rejeitado com energia unânime e responsável. A gravidez continuará quase sem esperança, mas sem incerteza. Deus venceu. E depois Deus vence de novo. O inverosímil acontecerá, a criança nascerá e a mãe viverá com ela e para ela. Assim nasce a quarta filha de Luís e Maria, que será chamada Henriqueta, em memória da bisavó, falecida 2 anos antes. Pois aí está, e neste campo os factos e os testemunhos são tudo o que há de mais importante, porque, como digo, nós temos que ter muito respeito e muita sensibilidade perante essas situações que tantos casais vivem e às vezes tragicamente, mas eu creio que é importante termos, além de outras vozes, estas vozes vividas e convictas que transmitem o que aconteceu com elas, não é? Como aconteceu com Maria e com Luís. Aliás, Papa Assoli escreve o seu livro sobre estes beatos, ainda muito perto deles, com muito conhecimento deles. Possivelmente isto é relato direto, ou quase direto, que lhe chegou aos ouvidos, como enfim, uma fé que, no caso, venceu e conseguiu ultrapassar montanhas, não é? E é um percurso muito bonito, porque ela, como digo, desde a sua adolescência, desde aquele famoso retiro que fez antes da primeira comunhão, ficou sempre espiritualmente muito definida, muito marcada, muito ligada depois à espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Portanto, era uma mulher de muita convicção. Ele tinha tido uma adolescência, enfim, honesta, séria, mas não propriamente praticante. É já depois do casamento e do convívio com a sua mulher, com Maria, que Luís vai fazendo essa prática cristã e cada vez mais fervorosa, mais assídua. Mas depois surge este inesperado. As 3 primeiras crianças tinham nascido bem, estavam todas muito bem, aliás, foram todas muito longevas, viveram muitos anos, e agora, inesperadamente, a quarta gravidez começa a correr mal e não havia estes meios de diagnóstico que há hoje, não é? Estamos ainda muito no princípio do século XX, mas ela sente-se mal e o risco é assim, pressentido. Depois há esse conselho do ginecologista, acaba-se já com a gravidez, essa frase que deve ter sido muito difícil de ouvir a Luísa: olha, se quiser fica com a criança, mas fica viúvo, não é? E como depois, no encontro deles dois, com muito pouca palavra, mas com muita presença um ao outro, e acaba por ser determinante a vontade dela, não é?
e essa vontade dela, mais uma vez, atua nele e no sentido de uma conversão mais completa e diante de Deus toma a resolução que tomaram e, no caso, enfim, a solução foi esta, tão inesperada como bonita. A criança nasceu, será Henriqueta e bem e saudável. Eu creio, repito, que exemplos destes, que aliás continuam, eu tenho tido a graça de ouvir muitos testemunhos destes, da parte de casais que também passaram por dificuldades durante uma gravidez e onde, com calma, com uma serenidade que vem de dentro, que vem da convicção, que vem de estar muito na vida e ao serviço da vida e da vida que tem origem em Deus, que passa por eles e que daí encontra sempre também a sua continuação. Eu tenho encontrado e tenho ouvido muitos testemunhos que posso quase equiparar, e certamente equiparar, a este de Maria e Luís Beltrame. E julgo que isto também dá a medida alta da tal santidade que é possível viver e que é possível oferecer. Ninguém substitui ninguém, como digo, as convicções, os sentimentos e a consciência de cada um têm um papel inultrapassável, mas essa mesma consciência é enriquecida com exemplos destes que também foram igualmente vividos e sofridos e finalmente vitoriosos. E por isso afirmamos que é a santidade que se vive no concreto de cada dia, nestas situações. Exatamente. Veremos nos 8 dias outros aspectos desta vida de santidade de Maria e Luís Beltrame que temos estado a apresentar nesta rubrica O Passado do Presente. E é assim que concluímos este espaço, que pode ver também na internet, em agência.eclesia.pt. Esse é, aliás, o portal que lhe disponibiliza também toda a informação relativa à Igreja Católica. Ficamos por aqui, desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.